Todo mundo tem aquele comportamento irritante que acha que é normal. E o pior, a pessoa nem percebe que está fazendo. É quase como se o cérebro tivesse desligado a função de autocrítica e ligado o modo NPC social. Então, prepare-se para uma viagem pela lista de coisas que deixam qualquer um à beira de um ataque de nervos, mas que você provavelmente também faz sem perceber. Número 10. Interromper sem perceber. Você está contando uma história, construindo suspense, preparando o clímax, e do nada alguém entra no meio da sua frase como se fosse protagonista de novela mexicana. A interrupção involuntária é quase sempre disfarçada de entusiasmo. Assim, isso me lembra uma vez que eu... Só que na prática, soa como um ladrão de palco roubando a atenção da plateia. Psicologicamente, isso acontece porque nosso cérebro adora conexões. Quando ouvimos algo, ele automaticamente busca referências pessoais e muitas pessoas não conseguem segurar essa descarga de relevância antes de abrir a boca. Traduzindo, a ansiedade de se sentir incluído fala mais alto que o respeito à sua fala. O detalhe cruel é que quem interrompe quase nunca percebe o quanto é irritante. Para eles, é apenas engajamento. Para você, é a prova viva de que talvez o botão de mute humano devesse existir. Número 9. Usar celular em conversa. Nada transmite mais "você não importa" do que estar falando com alguém que responde a cada frase com um aham, enquanto rola o feed do Instagram. É como conversar com uma parede que de vez em quando dá like em outra parede. O vício em celular tem explicação. O cérebro libera dopamina quando vemos notificações, curtidas ou qualquer microinteração. Isso cria uma competição injusta, você contra o celular. E, spoiler, o celular quase sempre ganha. Socialmente, isso é chamado de pubbing, phone mais snubbing, que é ignorar alguém em favor do telefone. E sim, pesquisas mostram que o pubbing reduz a qualidade das relações e aumenta a sensação de rejeição. Ou seja, quando alguém faz isso, não é só irritante, é praticamente uma forma educada de dizer: você é menos interessante que um meme de gato. Número 8. Responder sem prestar atenção. Você: então, acho que vou largar meu emprego e virar criador de pombos de corrida. A outra pessoa: aham. O cérebro humano tem um modo automático chamado escuta passiva. É aquele estado em que você ouve, mas não processa. Tipo quando você tá no ônibus olhando pela janela e de repente percebe que não lembra de absolutamente nada do trajeto. Só que quando aplicado em conversas, soa como desinteresse completo. A ciência explica: nossa atenção é limitada. Quando dividimos foco entre algo interno, como pensar no que comer depois, e uma conversa, o cérebro sacrifica um dos dois. Normalmente, adivinha qual perde? Isso mesmo, você. O resultado é esse diálogo zumbi, em que a pessoa responde sem saber o que está respondendo. Basicamente, falar com ela é como conversar com o piloto automático de um avião. Ele até funciona, mas você não sente muita confiança. Número 7. Mastigar de boca aberta. Poucas coisas ativam o modo assassino silencioso na mente de alguém, como ouvir uma mastigação escandalosa. Você tá ali, tentando comer em paz, e de repente parece que alguém está transmitindo um ASMR de vaca ruminando direto nos seus ouvidos. A explicação está em um fenômeno chamado misofonia. É quando certos sons comuns, como mastigação, estalo de caneta ou fungadas, disparam uma reação de irritação desproporcional no cérebro. Pesquisadores descobriram que em pessoas sensíveis, esses sons ativam não só áreas auditivas, mas também regiões ligadas à emoção e ao controle do impulso. Em outras palavras, não é só frescura. Seu cérebro realmente entra em estado de alerta quando alguém mastiga de boca aberta. Claro, quem mastiga assim quase nunca percebe. Para eles, é só um almoço normal. Para você, é uma sessão de tortura auditiva digna de filme de terror. Basicamente, cada garfada é um lembrete de que a civilização talvez não tenha evoluído tanto assim. Número 6. Exagerar histórias. Você conhece esse tipo? A pessoa vai contar que tropeçou na rua, mas a versão final vira uma aventura épica em que ela sobreviveu a um ataque de 5 ninjas, um terremoto e ainda salvou um cachorro no processo. O problema não é contar histórias,
é exagerar cada detalhe mínimo em um episódio de novela dramática. Psicologicamente, esse hábito vem da necessidade de validação. Exagerar torna a narrativa mais emocionante, e a reação dos outros, risadas, sustos, atenção, funciona como recompensa. É um reforço positivo clássico. Quanto mais atenção recebe, mais a pessoa aumenta o tom. O detalhe engraçado, quase sempre o exagero é tão óbvio que ninguém acredita. Mas todo mundo finge que acredita só para não prolongar ainda mais a epopeia. No fim, o contador de histórias épicas não percebe que tá menos para escritor brilhante e mais para editor de fanfic mal feita. Olha só que estatística triste. 90% das pessoas assistem meus vídeos e não se inscrevem. 90! É tipo entrar num restaurante, comer de graça e sair sem nem dizer obrigado. Então faz o seguinte, clica no inscrever-se. Não dói nadinha e ainda me ajuda a continuar trazendo conteúdos toda semana pra você. Então não perde tempo, faça parte da nossa família. Número 5. Responder com monossílabos. Oi, tudo bem? E aí, gostou do filme? Quer sair sábado? Talvez. Conversar com alguém que só usa monossílabos é como jogar tênis contra uma parede de concreto. Você lança energia, expectativa, curiosidade e recebe de volta uma bolinha fria de desinteresse. Do ponto de vista psicológico, pode ter várias causas. Às vezes a pessoa é introvertida, às vezes está distraída e às vezes é pura falta de vontade mesmo. O cérebro humano adora economizar energia e responder com é a forma preguiçosa de participar de uma conversa sem realmente estar presente nela. O resultado? Você sai da interação se sentindo um animador de festa infantil tentando fazer o público reagir, enquanto o outro lado está no modo estátua de cera. Se fosse um esporte, essa modalidade se chamaria maratona da apatia. Número 4. Andar devagar na frente dos outros. Você está atrasado. Precisa chegar em 5 minutos, e de repente, um ser humano entra na sua frente andando na velocidade de uma tartaruga gripada. Pior, em vez de ficar de lado e liberar passagem, essa criatura forma uma barreira natural, normalmente acompanhada de mais 2 pessoas que decidem ocupar toda a calçada como se estivessem desfilando na São Paulo Fashion Week. Do ponto de vista psicológico, isso se chama falta de consciência situacional. Nem todo mundo percebe o impacto que causa no fluxo de outras pessoas, porque o cérebro humano é naturalmente egocêntrico. Ele prioriza a própria experiência, ignorando o coletivo. É o eu existo, logo o mundo que se ajuste. O resultado, raiva urbana pura. Se fosse possível, você ganharia pontos de XP só por conseguir ultrapassar esse obstáculo humano sem esbarrar em ninguém. Basicamente, atravessar uma multidão lenta é um jogo secreto chamado Dark Souls da paciência. Mandar áudios longos demais. Ninguém pediu um audiobook sobre sua ida ao mercado, mas de repente você recebe um áudio de 8 minutos que poderia ser resumido em um simples "vou chegar atrasado". O pior, quem manda esses áudios sempre começa com um "rapidinho, só um detalhe". E aí você já sabe que está prestes a ouvir um TED Talk não autorizado. Na psicologia da comunicação, isso tem relação com a dificuldade de organizar o pensamento. Falar parece mais fácil do que escrever. Então a pessoa simplesmente despeja o fluxo mental inteiro sem filtro. Só que, para quem ouve, o resultado é uma tortura auditiva, com direito a pausas longas, e trilha sonora de fundo com panela batendo. O mais engraçado é que, enquanto você luta para não avançar 15 segundos toda hora, a pessoa do outro lado acha que está sendo super prática. Melhor mandar áudio que digitar. Sim, claro, melhor para ela. Para você, é praticamente um sequestro de tempo. Número 2. Reclamar de tudo o tempo todo. Existem pessoas que conseguem transformar até uma boa notícia em um motivo de frustração. Você diz, ganhei uma viagem grátis. E elas respondem, mas vai estar calor. Você comenta, comprei um celular novo. E elas soltam, esses modelos estragam rápido. Basicamente, são buracos negros de energia positiva. O efeito social? Cansaço. Conversar com alguém assim é como carregar um saco de cimento emocional nas costas. No começo, você até tenta ser solidário, mas depois de 20 minutos já está planejando uma fuga estratégica digna de filme de espionagem. Número 1. Não respeitar fila/regras sociais básicas. Você tá lá, firme e paciente, esperando sua vez, quase alcançando o balcão, quando surge a figura lendária, o fura-fila.
Ele se aproxima com a clássica frase: "É rapidinho, só uma perguntinha." E de repente sua meia hora de espera vira insignificante diante da audácia olímpica de alguém que acha que o universo gira ao redor dele. Essa falta de respeito por regras sociais não é só irritante, é um ato de microcaos. Filas existem porque nosso cérebro odeia incerteza. Saber que há uma ordem dá uma sensação de justiça. Quando alguém corta a fila, o cérebro aciona imediatamente a amígdala, a parte responsável pela raiva e defesa, como se fosse uma ameaça real à sua sobrevivência. Não é exagero. Biologicamente, um fura-fila ativa o mesmo mecanismo de alerta que um predador em tempos antigos. E o mais irritante, muitas vezes a pessoa nem percebe que está sendo insuportável. Na cabeça dela é apenas eficiência. Para o resto do mundo, é um lembrete diário de que a civilização ainda não inventou a guilhotina social. E aí, qual dessas manias te irrita mais? Ou melhor, qual você percebeu que você mesmo já faz sem notar? Confessa aí nos comentários, porque certeza que todo mundo vai se identificar com pelo menos uma dessas manias. Isso é tudo por hoje.